E aí, chutou o pau da barraca nesse Natal? Vai chutar o pau da barraca nesse Réveillon? Antes de você chutar o pau da barraca, socar o pé na jaca, assiste esse vídeo porque eu vou te ensinar estratégias práticas de como amenizar esse estrago todo. No abdômen cresce. Yeah! Fala galera ativa, Adonis Carnevale aqui. Eu vou te ensinar no vídeo de hoje estratégias simples e práticas, rápidas e que qualquer pessoa pode aplicar na tua rotina para amenizar o estrago de ingestão calórica, de bebida, de loucura que você teve nesse Natal e que você terá com certeza nesse Réveillon. Então, uma vez que nós já entendemos, você já deve ter visto nosso vídeo anterior, onde eu falei sobre você ficar tranquilo, com a mente tranquila, que tudo aquilo que você ingeriu, grande parte não virará gordura, ok? Em primeiro momento, eu quero que você entenda isso. O segundo ponto é que o que eu faço, professor Adonis, uma vez que eu já sei que eu vou chutar o pau da barraca. Quais são as estratégias? E aí eu vou te dar algumas estratégias práticas, e eu vou te dar algumas estratégias que você pode colocar ainda hoje. Por exemplo, você vai chutar o pau da barraca hoje, ainda hoje, aí na tua rotina. Primeiro ponto é, se você conhece alguém que vai chutar o pau da barraca, marca essa pessoa, avisa essa pessoa. Se você não segue ainda, @ative-me, siga @ative-me, siga @fisiologia na prática e siga @Adonis Carnevale Oficial. Lá eu vou te dar dicas sempre, permitindo com que você tenha mais conhecimento e informação de qualidade que auxiliará você no seu processo de emagrecimento e, obviamente, para que você conquiste cada vez mais rapidamente os teus resultados tão sonhados. Então, o primeiro momento, quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em chutar o pau da barraca, o primeiro ponto é, as pessoas elas começam a se desesperar e elas começam a tomar atitudes, muitas vezes impensadas. Então a primeira atitude que as pessoas tomam é ficar sem comer nada no outro dia, ok? E aí você vai perceber que existem profissionais da área da nutrição que falam que abominam esse tipo de estratégia. A pessoa ficar sem comer no outro dia. Mas eu tô aqui pra te falar que teu organismo vai agradecer se você ficar sem comer muita caloria no outro dia. Olha aqui, toque com carinho nas minhas palavras. O que eu não tô dizendo pra você é que você vai ficar só bebendo água no outro dia, ok? Mas a primeira estratégia que eu quero te dar, e o primeiro passo é ingerir menos calorias. Então, o fato de você ingerir, olha que bem pra mim, meu aluno ativo, o fato de você ingerir menos calorias no outro dia é uma estratégia, sim, interessante, para que você não tenha um grande impacto no acúmulo de gorduras perante sua refeição, perante o pau da barraca que você chutou na noite anterior. Então, o primeiro ponto é, nós estamos falando do pós. No outro dia, professor Adonis, o que eu posso fazer? Você pode ingerir menos calorias. Então, o ingerir menos calorias fará com que você tente amenizar todo o substrato, toda a caloria que você ingeriu de maneira excessiva na noite anterior. Algo importante também que as pessoas nos falam, que eu vejo muitos alunos com dúvida, é em relação ao jejum. Professor Adonis, então é interessante eu ficar em jejum? Olha que bem que eu vou te falar, abre teu coração, limpa o ouvidinho, porque isso que eu vou te falar é muito importante, mas eu não posso permitir com que você entenda isso errado, ok? Então, o que eu vou te falar é, quando a gente fala em jejum, quando a gente fala em ingerir menos calorias, independente se foi antes ou se foi depois, o mais importante é você entender que existem dois aspectos desse ingerir menos calorias. Existe o aspecto no curto prazo e existe o aspecto no longo prazo, ok? Então, quando nós ingerimos menos calorias após uma refeição ou após um momento onde eu sei que eu vou chutar o pau da barraca, é inteligentíssimo, porque é como se eu estivesse dando um choque no meu organismo, e isso é interessante, porque o teu organismo ele se habitua com facilidade, então ele se habituou a ingerir bastante calorias, você vai lá e dá um choque com uma pobreza de calorias aumentada, você diminui o nível, a ingesta de calorias, e isso vai gerar com que ele tente entrar num balanço o mais rápido possível, e grande parte daquela ingesta calórica ela será usada nessa homeostase, nessa volta para o equilíbrio, Então, ingerir menos calorias no curto prazo é uma estratégia sim interessante. O grande problema é que as pessoas elas começam a embaralhar as informações e elas imaginam que, se isso funciona depois de um dia que eu vou fazer uma refeição,
ou que eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer isso sempre como estratégia de emagrecimento. O grande problema disso, meu aluno ativo, é que as pessoas esquecem, ou por falta de conhecimento, as pessoas esquecem que o organismo ele é mágico, ele é lindo e divino. E ele se habitua, ele é inteligente ao ponto de se habituar, de se adaptar a determinados processos. Olha que exemplo bobo. Existem pessoas, seres humanos que moram no Polo Norte. Existem seres humanos que moram no calor do nosso Nordeste. Olha como o organismo ele tem um poder de se adaptar. E ele também se adapta, assim como ele se adaptou lá na nossa época dos ancestrais, lá nos nossos ancestrais, os homens das cavernas, as mulheres das cavernas, ele se adaptou em ingerir pouca caloria. E nesse sentido, como o organismo sobrevivia ingerindo pouca caloria? Ele gastava menos caloria para ficar vivo. Então, o teu organismo, uma vez que você coloca em prática o fato de ingerir menos calorias, de maneira a longo prazo, sempre, de maneira contínua, o teu organismo ele vai se habituar, ele vai se adaptar, e aí ao passo que ele se habitua, ele vai, com uma inteligência fenomenal e divina, biológica, criada por Deus, ele vai gastar menos caloria para ficar vivo. Em outras palavras, o metabolismo vai ficar mais lento. Ele vai usar de estratégias, como por exemplo, a estratégia muito conhecida de diminuição do seu gasto calórico basal, ok? Então, em outras palavras, você vai gastar menos calorias para ficar vivo. E não vai adiantar nada você ingerir menos calorias, porque o teu organismo, ao passo que você vai ingerindo menos calorias, ele vai, na mesma proporção e até numa proporção maior, ele vai consumir, gastar menos calorias para te manter vivo. Então, respondendo a tua pergunta, o jejum, professor Adonis, é interessante? Na minha concepção fisiológica do funcionamento do organismo? Sim! Mas, de maneira, em dois aspectos você pode usar. Primeiro, no curto prazo. O que quer dizer, professor Adonis, curto prazo? O jejum ou ingerir muito menos calorias. Você pode ingerir antes do que, professor Adonis? Dessa refeição que você vai chutar o pau da barraca, dessa socada no pé da jaca. Antes dela, então você pode passar, por exemplo, 8, se você conseguir, 12 horas, ingerindo muito pouca caloria ou menor quantidade de caloria, ou depois. Depois quanto, professor Adonis? 8, 16, se você conseguir, 16 horas, ingerindo muito pouca caloria, em jejum, se você conseguir. Aí sim são estratégias interessantes fisiologicamente. Agora, no longo prazo, eu já te falei, não é, porque o organismo se habitua. Aí eu vou ficar 4 dias da semana em jejum. Para com isso que você vai atrapalhar, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento, o teu processo de emagrecimento. Então, o que eu quero te dizer aqui é, quando o assunto é jejum e ingerir menos calorias, é uma estratégia interessante. E algo que é importante eu te dizer é o porquê, fisiologicamente, professor Adonis. Porque eu quero que faça sentido para você. Eu quero que faça sentido. Então, por quê, professor Adonis? Porque quando a gente tem poucas calorias, quando a gente está em jejum, nós entramos em processos de alertas, nós entramos em processo de alerta no nosso organismo. Então, o processo de alerta, existem vários processos fisiológicos de alerta. Existe a neoglicogênese e existe também um processo onde dentro das suas células vai se acender um sensor chamado AMPK. A AMPK é uma proteína, e essa proteína é um sensor de energia. É um sensor de energia do seu organismo. Então essa proteína ela vai ser usada, ela é ligada quando você está precisando você está precisando gerar energia para manter o organismo vivo. Gerar energia para manter o seu organismo em funcionamento. E uma vez que você está sem comer, sem ingerir nada, em jejum, por exemplo, ingerindo poucas calorias, e você precisa manter seu organismo em funcionamento, no curto prazo, o organismo toma aquele choque que eu havia dito para você, e a partir daí a MPK é ativada como um sensor de energia, auxiliando no aumento do seu metabolismo. E obviamente, se você está em repouso, você está aumentando o metabolismo. Quando a gente fala metabolismo, é gasto de energia, é utilização de energia. Então você está usando energia de que fonte? Obviamente da gordura. Então o que isso quer dizer, professor Adonis? No curto prazo, eu estou afirmando para você de maneira fisiológica. Quando eu falo fisiológico, estou falando do funcionamento do teu organismo. Eu estou te afirmando categoricamente que no curto prazo é interessante sim você utilizar estratégias se você chutou o pau da barraca.
ou vai chutar, você pode usar o jejum como uma estratégia. Você pode ingerir muito menos calorias do que você ingeriria normalmente, do que você ingeriria na tua dieta normal, ok? Então, você pode ingerir muito menos calorias durante um período que você se sinta seguro, você se sinta confortável, ok? Não vai meter o louco e parar no hospital. Mas entenda que biologicamente o teu organismo ele foi feito sim. O teu organismo é feito para passar alguns períodos sem comer, ok? Ele foi feito. Então você tem predisposição genética para suportar alguns períodos. Eu não estou falando dias, amigo. Eu estou falando alguns períodos sem ingerir nenhum tipo de caloria. Então cafezinho pode, beber água pode. Agora, vê aí o que é caloria e o que não é. De repente conversa com o seu nutricionista. É mais legal você conversar com o seu nutricionista e bater um papo sobre essa estratégia, ok? E eles são profissionais fenomenais, eles devem te dar essas oportunidades aí de estratégias para você chutar o pau da barraca. Afinal de contas, seres humanos chutam o pau da barraca, é algo normal no que tange a questão mental. Então, o que eu quero te dizer, ingira menos calorias, ou antes ou depois. De maneira o que? O mais importante que você sai desse vídeo é que você entenda. Ingerir essas calorias no que tange ao aspecto de curto prazo. Afinal de contas, se você levar isso, olha que bem pra mim, eu já tô te avisando. Se você levar isso pro teu dia a dia normal, você tá chutando, ou você tá atrapalhando, olha que bem pra mim, atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Você vai estar trocando os pés pelas mãos. Porque no longo prazo, de novo, teu organismo inteligentemente, ele se habitua com a sua ingesta menor de calorias. É por isso que você para de emagrecer, você para de metabolizar. O seu metabolismo, que no curto prazo ele estaria alto, ele vai estar baixo. E aí, independentemente de você ficar sem comer, você vai parar de metabolizar gordura, você vai começar a metabolizar mais aminoácidos. E seus aminoácidos, eles vêm de onde? Eles vêm dos seus músculos. E é por isso que muitas pessoas usam de estratégia ficar sem comer, parar de comer durante um mês, perdem peso, vão perder mesmo, mas não estão emagrecendo, porque o peso que essas pessoas perderam peso de músculo. E o músculo, massa muscular, é um dos tecidos mais importantes, se não o mais, que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro para você nesse nosso bate-papo de estratégia é ingira menos calorias no dia posterior à sua chutada de pau na barraca. Ingira menos calorias um pouco antes, no mesmo dia que você vai socar o pé na jaca. Isso vai ser usado fisiologicamente como estratégia benéfica para amenizar o estrago do fim de ano.